Amém? Amém? Isaías 6, capítulo 6 de Isaías. Você que está aí nos assistindo pela live, Fabiano, Deus abençoe, boa noite. Deus abençoe nossos irmãos que estão aí. Compartilhe essa live aí, tá? No Facebook, em nome de Jesus, manda para um amigo. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Oremos, você ora comigo em nome de Jesus, abençoando essa palavra. Pai, é com muito temor e tremor que nós pedimos a bênção do Senhor sobre a palavra desta noite. Deus, que o Senhor possa falar em nosso coração, porque este é o momento mais sublime da tua casa. É o momento, Senhor, onde nós ansiamos, meu Pai, ouvir a tua voz. Então fique à vontade, Espírito Santo. Prepara o nosso coração para receber essa palavra. E aonde estiver um coração, meu Pai, verdadeiramente aberto para ouvir essa palavra, que ela possa penetrar e que ela possa gerar, meu Deus, bons frutos. Que haja entendimento, Pai, dessa palavra. Teus filhos possam ter uma mentalidade sadia para compreender, meu Deus, qual é o teu querer e a tua vontade. Nós oramos assim, Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Senta aí em nome de Jesus, glorificando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Diz assim a Sagrada Escritura: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém? Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é hora de seguir em frente. Fala para o crente que está do teu lado assim: é hora de seguir em frente. Isso aqui não é uma bênção sacerdotal, isso aqui não é uma bênção, uma resposta para você mudar de estado, de país, de igreja. Já vou adiantando. Se alguém aqui está orando para poder sair, ainda não é o tempo, diz o Senhor. Logo de cara. Amém? Mas isso aqui, irmãos, traduz muitas das vezes uma vida em que fica paralisada por causa das circunstâncias. E muitas das vezes essa paralisia por causa das circunstâncias faz com que a gente pense que o problema é o lugar ou o ambiente que a gente está. E não é. Existem problemas que muitas das vezes sobrevêm
na nossa vida para nos impulsionar a seguir adiante, a seguir em frente. Você entende? Existem circunstâncias e problemas que a gente passa no nosso dia a dia que vêm para nos fazer entender que é hora de sacudir a poeira do passado e seguir adiante. Então eu quero que você entenda, irmãos, que o profeta Isaías é um profeta que ficou marcado em sua geração, conhecido como um profeta messiânico, que tem um livro repleto sobre profecias, e no Novo Testamento nunca se falou tanto, ou replicou tanto palavras como as próprias palavras de Isaías. Até Jesus usou as palavras do profeta Isaías, de tão importantes que elas foram, para você ter ideia. Porém, nós precisamos entender que esse Isaías, que chega no capítulo 6, é um Isaías que está pegado, Elisângela, às poeiras do passado. É um Isaías que não está vivendo a plenitude da sua chamada, porque ainda está pegado a coisas antigas, a coisas que já se passaram, a coisas que foram arrancadas dele, que ele ainda estava lamentando porque foram arrancadas. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Uzias. Quem foi Uzias? Uzias, rei do Reino Sul. Uzias foi um rei de excelência. Eu já vi muitos apregoando para poder enxertar nos seus esboços bíblicos falando mal de Uzias, porque olharam para o final da vida de Uzias. Mas não vale a pena cravar a vida de Uzias falando dos seus defeitos. Até porque este homem reinou, bispa, por 52 anos. Foram 52 anos de reinado. 52 anos que Uzias reinou, e reinou muito bem. E ele pegou um reino muito difícil. Logo de quem? Salomão. Imagine, assumir um reino de Salomão. Logo de quem? Salomão, o homem mais próspero, o homem mais sábio. Olha o desafio que o rei Uzias tinha pela frente. Só que ele aceita esse desafio, e aceita com seus 16 anos. E ele decide confiar no Senhor, ele decide fazer o que era reto, ele decide obedecer aos mandamentos do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que o rei Uzias prospera. Ele tem um reino extremamente abençoado. Ele tem um reino extremamente famoso, porque o reino havia sido dividido, reino sul, reino norte. Amém? Jeroboão II estava no reino norte e Uzias estava no reino sul. O reino sul, assumido por Josias, estava prosperando. A Bíblia diz que Josias tinha tanta inteligência que ele renovou o exército todo em finos armamentos. Uzias era habilidoso não só nos armamentos, mas também no meio político, para poder fazer alianças, para poder também cuidar do povo. O povo amava o rei Uzias. Era lindo o que Deus fazia através do rei Uzias. Não havia até então profecias de juízo naquele tempo, porque aquele homem estava junto com Deus no trabalho de guiar o povo até a adoração. O templo era um templo novo que Salomão havia acabado de construir. Os sacerdotes adoravam, o ouro brilhava, a prata brilhava, e todos festejavam. Era lindo o que Deus fazia. Porém, alguma coisa vai acontecer no meio da caminhada. Alguma coisa acontece com Uzias, pois a palavra de Deus diz que um dia ele acorda e ele decide então entrar no templo. Escute isso, por favor, gente. Um dia ele acorda e, pelo simples fato, ele decide entrar no templo. Os sacerdotes estavam ali diante do altar de incenso, e então ele começa a questionar os sacerdotes e dizer: eu vou oferecer incenso no altar do Senhor.
E os sacerdotes começaram a ficar sem entender e dizer: como assim? Você não é sacerdote, você é rei. Você não pode fazer isso, Uzias. O que aconteceu? O que está acontecendo? Por que você está assim? Mas quanto mais os sacerdotes conclamavam contra Uzias, mais ele se irava. Porque chegou um determinado momento da vida de Uzias que ele se achava no direito de discutir com os sacerdotes. A Bíblia então vai dizer que o Senhor fica irado com Uzias por causa do seu pecado. E Uzias então fica leproso. Só que a lepra de Uzias, ela não começa, a hanseníase na vida de Uzias não começa pelos dedos, como a maioria das vezes acontece. Não começa pelos pés. Porque eu não sei se alguém aqui já visitou um leprosário. Eu já visitei. E a hanseníase, ela começa pelas pontas dos dedos, ou pelas pontas dos pés, ou pelas partes mais fracas. Lá no Rio de Janeiro eu entrei nesse lugar, um lugar que fede a podre. Carne podre, você vê pessoas se desmanchando. É horrível. E aí, irmãos, Uzias, ele começa a ficar leproso pela testa. O sinal da lepra de Uzias é na testa. E eu vou já te dizer por que na testa. Porque todo mundo tinha que ver que Uzias tinha pecado contra o sacerdócio. E ele ficou leproso na testa, e da testa passou para todo o corpo. Então o historiador Flávio Joséfo vai dizer que Uzias agora vai reinar, mas vai reinar o resto da sua vida sozinho, trancado, até o dia da sua morte. E o que acontece com tudo isso, meu bispo? Acontece que o povo que tinha um rei como referência, o que acontece é que o povo que tinha um rei como referência de santidade, de caminhada. Eu vou te dizer, o significado do nome Uzias significa: Jeová é a minha força. E José, ele vai fazer aplicações incríveis na história dos hebreus, dizendo que esse era o estereótipo do povo. O povo era um povo forte. O povo era um povo que não se abalava. Era um povo valente. Se levantasse algum exército para querer dominar o Reino Sul, o Reino Sul sempre vencia as batalhas. Só que agora, com o pecado... Só que agora, com o pecado de Uzias, o povo enfraquece as suas mãos. Com o pecado de Uzias, o povo agora desanima. Com o pecado de Uzias, há uma ferida, porque Uzias era referência. Uzias era uma referência. Uzias era alguém que era observado e era notado por todo mundo. E as pessoas diziam: se Uzias caiu, que dirá de nós? Se Uzias não suportou, e nós? Se Uzias pecou, e nós? Então a história diz que o povo começa a adorar outros deuses. O povo enfraquece as suas mãos. Daí surge os profetas, Oséias. Daí surge Zacarias. Tudo dentro desse contexto. Tudo conectado. Irmãos, é tão bom quando a gente conecta a palavra de Deus. Oséias se levanta, se casa com uma prostituta. E através disso Deus prega por meio de Oséias, dizendo: meu povo me abandonou, meu povo me trocou. Zacarias é alguém que precisa, com esperança, trazer a presença de volta. E eu falei: meu Deus, o que houve aqui, Senhor? Por que isso? O culpado foi Uzias e o Senhor não. O culpado são aqueles que não aprendem a seguir em frente, que por causa de problemas,
são paralisados no meio do caminho. Por causa de problemas, deixam de fluir sua chamada. Irmãos, eu vou ser muito sincero. Eu vou ser muito sincero aqui nesta noite. Muito sincero. Eu acho que toda pessoa que para por causa do homem, nunca esteve em Deus de verdade. Eu acho que toda pessoa que deixa de fazer aquilo que Deus chamou para fazer por causa do homem, é porque não estava em Deus. Porque quando nós estamos em Deus, Augusto Nicodemos, pastor presidente da igreja Maranata, um homem conceituadíssimo, ele diz isso: todo aquele que se desvia de Deus, culpando o homem, porque nunca esteve em Deus de verdade. Infelizmente nós estamos vivendo essa geração. Eu fiz um propósito esses dias com uma pessoa e falei assim: irmão, eu vou orar contigo todo dia eu vou orar junto com você. Comecei, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No sexto dia, quando eu peguei o telefone para orar, o Senhor diz: não ora, deixa. Eu não orei em áudio, guardei a minha oração. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, o dia todo a pessoa não orou. E eu perguntei: por que você não orou? É porque o senhor não orou. Aí eu falei: então tá certo. Quer dizer que a tua oração não está baseada no propósito, está baseada naquilo que eu faço. E infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo onde pessoas deixam de fazer coisas para Deus por causa de pessoas. Pessoas que deixam de servir a Deus com excelência por causa de mágoas passadas. Pessoas que se decepcionaram com o evangelho que é de Deus porque alguém caiu, porque alguém pecou. Quem foi o culpado? Foi Deus? O que eu quero que você entenda, irmãos, é que as mãos dessas pessoas enfraquecem, porque elas estavam olhando para Uzias. Inclusive Isaías, ele vai começar, a Bíblia King James, ela vai me dar uma introdução incrível. Porque na King James vai falar a respeito do capítulo 1 até o capítulo 5, aonde o rei Uzias, ele tinha o seu reinado esplêndido, mas ele morre. E então Isaías começa a sua chamada. Só que o interessante é que Isaías só vai falar da sua chamada a partir do capítulo 6. Ele não fala da sua chamada a partir do capítulo 1, porque no capítulo 1 a introdução da King James me revela que da boca de Isaías só saía juízo. E por quê? Porque Isaías estava olhando para o homem. Isaías estava olhando para as coisas que haviam se passado. Isaías não conseguia olhar para as bênçãos que o Senhor tinha na frente, ou o propósito que o Senhor tinha na frente. E então eu consigo ler a introdução da King James, me diz que em menos de 5 capítulos, Isaías ele vai proferir 13 juízos contra aquele povo, 13. E tudo que saía da boca do profeta era uma verdade. Isaías chega a profetizar que a nação vai acabar, que todos serão destruídos, que Deus desceria, que Deus é o Deus do juízo, que Deus é o Deus do cajado, que Deus é o Deus do fogo. Até que, fala comigo, até que, fala até que, cutuca esse crente e fala: o juízo, ele vai até que. Não, você não entendeu. Olha para esse crente e fala: o sofrimento vai até que. Fala: a lágrima vai até que. A força vai até que.
a fraqueza vai, até que a traição vai, até que. Porque aquela não era a identidade de um profeta. Aquela não era a identidade de um homem que foi chamado para fazer uma obra incrível. Mas que por causa de uma decepção, aquele homem estava amargurado. Existem decepções na nossa vida, irmãos, que deixa a gente amargurado. Rouba a nossa essência, as nossas características. Existem decepções na nossa vida. Existem coisas que as pessoas fazem contra a gente, que roubam de nós quem nós somos. E o pior é que tem gente que não merece, mas que está recebendo juízo por causa dos outros. Isaías está profetizando juízo na vida de outros, porque alguém decidiu decepcioná-lo. Alguém que era seu espelho, alguém que era a sua referência. Então Isaías, ele fica decepcionado, porque seu amigo, historiadores vão dizer que o rei Uzias era amigo de Isaías. Alguns chegam a dizer que fazia parte até da mesma família. Seria um contexto cheio de alegoria, mas que fique só para a iluminação da sua mente. Mas eu quero que você entenda que Isaías é um profeta chateado, até que. Isaías é um profeta triste, até que. Isaías quer desistir, até que. Ai, ai, ai. Se você estivesse aqui comigo, você já estava sorrindo, você já estava dando glória. Isaías é um profeta messiânico, mas está abatido, está amargurado, está triste. Porque em quem ele se espelhava, caiu. Quem ele confiou, traiu. Quem era que ele acreditou, abandonou. Quem bateu nas suas costas e disse, tamo junto até o final, não estava nada. Era mentira. Até que o que logo o bispo fala? Então tá. Até que, numa tarde, ele disse, vou ao templo. Até que ele decidiu, vou ao templo. E a Bíblia diz que quando Isaías ele chega no templo, no capítulo 6, ele tem uma visão. Olha aqui para mim. Eu vou entrar e vou sair nisso aqui e volto para cá. De todos os lugares que o inferno quer te afastar, é do templo. Se alguém acho que alguém está cochilando aí, hein? Mas eu vou repetir de novo. O inferno, ele quer te afastar do templo. Ah, mas ali em Mateus 6 fala que o quarto e a porta fechada. Ei. Eu não tenho só uma referência para dar para você, não. Porque no Salmo de número 73, a palavra de Deus vai dizer que Asaf foi gerado no templo, nasceu no templo, recebeu a unção no templo, ordenação no templo, escreveu salmos no templo. Mas o dia que ele saiu do templo, ele escreveu o Salmo 73 dizendo, que eu olhei para o ímpio e percebi que eles têm saúde. Até que eu olhei para os ímpios e percebi que eles negam ao Senhor e eles ainda têm vida. Eu percebi que os nércios, eles ainda afrontam o Senhor e ainda ficam de pé para ver. Aí ele vai dizer, e tudo isso me foi pesado na minha mente, até que eu entrei de novo no templo do Senhor e pensei, ai de mim se eu dissesse tudo isso. Oh meu Pai do céu, ei, sacode esse crente e fala, ainda tem renovo no templo, ainda tem palavra no templo, ainda tem fidelidade no templo. De todos os lugares que o diabo quer te tirar, é do templo, é da presença de Deus, é da casa do Pai.
aí. A Bíblia diz então que Isaías entra no templo. Só que quando ele entra no templo, o capítulo de número 6 vai dizer assim: e quando entrei no templo, logo tive uma visão. E quando olhei, eis que vi o que, igreja? Eis que vi o que, igreja? Um trono. Fala comigo, trono. Não, fala trono. Fala, quando entrei no templo, vi o trono. E o detalhe, a Bíblia diz que Isaías olha e o trono não está vazio, porque quando ele olha, ele vê que tem um ser sentado naquele trono, nas suas mãos um cetro de justiça. Aí eu saio de Isaías 6 e passei com você em Salmo de número 9, porque essa também foi a visão do rei Davi. Quando Saul se matou com uma espada, a Bíblia diz que Davi faz uma oração e no Salmo 9 ele diz: eis que olhei para o alto e vi o Senhor assentado no seu trono com o seu cetro de justiça. Ai, 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 ai. Se você não entendeu, eu vou te explicar melhor. O rei, o trono do mundo estava vazio, o trono do mundo estava manchado, o trono do mundo estava cheio de lepra. Mas a Bíblia diz que quando Isaías levanta os seus olhos, eis que um ser maravilhoso está sentado no seu trono. Não tem rótula, não tem marca, não tem nada, e tem mais. Eis que olhei para o alto e vi serafins acima de sua cabeça, que voavam dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. O que é isso, meu bispo? O que é isso? É Deus dizendo para Isaías: o mundo pode te decepcionar, o homem pode te decepcionar, o homem pode pecar, o homem pode prometer e não cumprir, mas Isaías, eu ainda estou assentado no meu trono. Eu sou Deus poderoso. Pega no braço desse crente, vai, fala para ele: o homem pode te decepcionar, mas Deus está sentado no trono. Fala: o trono do homem pode estar manchado, mas o trono de Deus existe glória. Aleluia. Fala: a terra pode decepcionar, o presbítero pode cair, o missionário pode cair, o pastor pode cair, mas Deus continua inabalável. Ele continua sendo Deus. Só que eu vejo o ministério de Isaías e penso também no ministério de Josué. Josué por causa, Isaías por causa do pecado, mas Josué por causa da saudade. Eu poderia pregar nisso aqui, viu? Porque só quem já teve um parente que já se foi, duro é. Cuidado para o inimigo não roubar a tua atenção nisso que eu vou falar agora. Fácil é alguém que tem o apoio direto da sua família ali do lado, pai, mãe, irmãos. Mas duro é você levar uma vida longe de quem poderia estar ali do teu lado guerreando com você. Eu penso muito na minha esposa. Minha família está toda aqui. Ontem eu fui lá em Campos, 6 horas de viagem, irmãos. 6 horas. Está lá minha sogra e meu sogro, quietinho, lá na roça. E eu fiquei observando minha esposa, abraçando, beijando, cortando o cabelo da mãe, fazendo carinho na mãe. Eu falei: meu Deus, se eu pudesse, eu botava minha sogra do meu lado, meu sogro, os pais, não por mim, mas por ela. Porque, irmãos, você pode ter um casamento sadio, mas a família ainda faz a diferença.
Você pode ter o melhor casamento que for, mas o abraço de um pai cura, de uma mãe cura. A bênção de uma mãe, a bênção de um pai cura. E às vezes você, esposa, vê seu marido cheio de irmão, irmã, mãe, orando, e você olha para sua família e você fala: cadê minha família? Quando você estiver tristinho por causa disso, lembre-se, existe um Deus que também se revela em paternidade nos seus momentos de crise. Porque, irmãos, vou ser muito sincero, você tentar explicar a sua dor para quem nunca esteve do teu lado desde quando você nasceu é horrível. Porque dificilmente essas pessoas vão te entender. Mas quando você conta as tuas dores para quem foi gerado e quem te conhece, é diferente. Não é isso? Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que Josué tinha era Moisés. Era um Moisés. Era para Moisés que ele conversava, era para Moisés que ele contava. Moisés foi tão importante para Josué, irmãos, que a palavra de Deus vai dizer que Moisés tem autoridade de mudar o nome de Josué, de Oséias. Olha para mim aqui, por favor. Que era Oséias para Josué. Moisés era como se fosse um pai. Só que a Bíblia diz ali em Josué capítulo 1 que Moisés agora está morto. E olhar para quem agora? Quem eu converso? Com quem eu falo dos meus propósitos? Com quem eu falo das minhas crises? Com quem eu falo das lutas que eu estou passando? Olha aqui para mim. Olha para mim. Esse culto está interligado. Se você estiver desligado, você não pega. Mas esse culto está interligado. Aonde? Em quê, bispo? Nós começamos orando pela família. Nós começamos clamando pela família, liberando palavras sobre família. E o diabo, ele tem as maiores intenções de te separar da família. Vou falar algo muito forte. O dia que você começar a ter um relacionamento que te afaste da família, sai fora. A tua família, ela pode ser o que for, mas sempre vai ser tua família. A tua mãe pode ser o que for, mas é tua família. E relacionamentos que te afastam de família, não é relacionamento de Deus. Porque um relacionamento sadio preza pela família. Se o teu namoradinho quer te afastar da tua família, é porque ele tem intenção de raptar você, não de casar com você. Eu queria depois pregar sobre isso, irmãos, mas deixa para outro dia. Mas eu quero que você entenda que a família, ela é importante. É importante. E você pode ser ruim, você pode ser se considerar a ovelha mais negra de todas. Mas o dia que você cair, tua família vai estar lá. Aleluia. Pelo menos um. E Josué não tinha mais ninguém, a não ser Moisés. Só que Moisés agora está comigo, gente. Só que Moisés agora... E Josué pensa que todos os seus projetos... Eu até anotei isso aqui. Às vezes só haverá um jeito de você seguir e prosseguir para o propósito. Quando você deixa de olhar para coisas que já morreram. Eu disse que era uma mensagem simples, mas profunda. Por isso tem uma opção de gente chorando. Moisés estava... Quero que você fale assim, para você agora. Eu preciso seguir em frente. Mas para seguir em frente, eu preciso deixar de olhar para coisas que já morreram. Pecado que já morreu. Traição que já morreu. Relacionamentos que já morreram.
coisas que já morreram. Já foi. Não era que Moisés, é uma falta de respeito com Moisés, não. É o cuidado de Deus com Josué. Aleluia! Porque se você não esquecer o que já morreu, você não vai conseguir seguir em frente. Eu falo isso para minha esposa. É muito fácil, olha para mim. É muito fácil você ver e discernir quando uma pessoa realmente ela perdoa. Como? Ela segue. E a pessoa que não perdoa, ela fica paralisada. Presa. Bispo, como é que eu sei que eu consegui perdoar? Quando você começa a seguir em frente. Mas o relacionamento passou, segue em frente. Coisa nova, vai em frente. É. Ah, mas a amizade passou, coisa nova, vai em frente. Aleluia! Mas e a fofoca? Passou, vai em frente. Mas quando não há o perdão verdadeiro, a pessoa trava. Ela disse que perdoou, mas foi uma mentira. Porque você olha para o redor dela, ela está ali presa, parada. Você pergunta a ela, ela diz, não tem nada não. E não, já foi, já esqueci. Mentira. Porque as atitudes, o rosto, o que ela fala, demonstra que não foi nada. Continua ali. Eu quero perguntar a você nesta noite. Até quando você vai ficar presa no que já morreu? Nesse relacionamento que já morreu? Até quando você vai ficar preso nesse pecado que já passou? Já foi. Se levanta para algo novo. Ah, eu ainda me lembro daquele áudio. Que áudio? Tem gente tão apegada a coisas antigas que guarda mensagens antigas, prints antigos. Ih, meu pai, tem gente que está assim, ó. Tem gente que fica guardando foto antiga, tem gente que fica guardando, eu vou usar esse áudio um dia, um dia eu vou falar aquela mensagem na cara daquela pessoa. Tá rindo? Mas tem muita gente assim. Tem muita gente que está assim, e o Senhor está falando, ó, abre mão. Eu estou falando isso para mim hoje. Eu declaro isso para a minha vida hoje. Porque a gente fica perdendo a nossa vida. A gente perde a alegria de viver dos simples detalhes. Porque a gente é aquela pessoa que fica carregando bagagens para onde a gente vai. Eu quero ser um homem de Deus para a tua vida aqui hoje. E dizer para você, está na hora de você seguir em frente. Nessa mansidão, nesta palavra, eu sei. Olha para esse crente, segura na mão dele, delazinha que está chorando. E fala, eu sei que vai doer. Fala, deixar dói. Abandonar dói. Eu sei que vai doer. Virar a página dói. Fala, apagar o contato dói. Sair do grupo vai doer. Sair daquele meio vai doer. Tem coisas que dói mesmo. E eu não estou ausentando você. Eu não estou dizendo que não vai doer. Eu estou dizendo para você, vai doer, mas Jesus vai te curar. Vai doer, mas Jesus vai te sarar. Vai doer, mas Ele vai te tratar. Vai doer, mas Ele vai te renovar. Vai doer, mas Ele já tem algo preparado para você. Ele já tem coisas preparadas para você. Dói, eu sei que dói. Eu sei que dói abrir mão de algumas coisas, mas é para o seu bem. Eu sei que dói esquecer algumas coisas, mas é para o seu bem. Será que já não está na hora de você pagar aquele contato que você fica olhando os status e se machucando? Meu Deus! Aí tu fica vendo, olha lá, tá passeando, ó.
Ia lá, tá com outra, ó. Ia lá, tá com aquela miserável, ó, tá com aquela bandida lá, que tá gastando a pensão que... O Senhor não está falando, já não está na hora de você apagar isso. Já não está na hora de você seguir adiante. Se você estiver do lado de alguém que você conhece, por favor, me ajuda. Olha para essa pessoa e fala assim: você é tão bonito. Você é tão bonita. Olha como você é bonita. É isso, Lucas. Fala para o teu amigo aí, Lucas. Vira para o amigo e fala para ele. Fala: você é tão bonito, rapaz. Fala isso. A irmã falando para Pedrinho: você é tão linda. Tem alguém que você está rindo, mas tem gente chorando. Fala para essa pessoa: pelo amor de Deus, se veste melhor, se arruma melhor, se levanta. Fala: você é tão bonito, você fala bem. Sacode essa pessoa e fala: você é trabalhadora, você é guerreiro. Está na hora de virar a página, está na hora de dar a volta por cima. Deus preparou algo melhor para você. Deus preparou coisa melhor para você. Deus preparou coisa melhor para você. Você está na hora. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. E a palavra do Senhor para Josué, sabe qual é? Pergunte o quê? Ser forte e corajoso. Tem bom ânimo. Sabe por que o Senhor ele disse isso para Josué? Pergunte por quê, bispo? Porque Josué olhava ao redor e perguntava: por onde eu começo? Quem já chegou naquele nível, naquela situação que você olha assim? Você fala: e agora? Por onde eu começo? Só que, rapaz, esse Deus, ele é tão extraordinário, que Deus, ele, quando a gente se sente assim, Deus começa a levantar os improváveis. Aqueles que você jamais pensou que poderia te mandar uma palavra, uma mensagem, uma oração, são aqueles que aparecem lá na tua casa do nada, que te manda e te diz: vai passar, tá tudo bem. Vamos recomeçar, eu vou te ajudar. Aí você começa a se reconstruir novamente. Porque o Senhor, ele não quer que você pare. Posso abrir uma conjectura teológica aqui, para os teólogos de plantão arrepiar até o tutano? Posso ou não? Olhe para mim, posso ou não? Eu quero pensar em Caleb falando para Josué: eia, subamos e possuamos a terra, meu amigo. Já que ninguém está acreditando, eu acredito. E aí você começa a perceber que Deus coloca pessoas do teu lado para somar com o teu propósito. Enquanto outros que foram embora não sequer acreditavam que Deus poderia fazer. E aí você olha para alto e fala: esse é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Era Deus chegando para Isaías e dizendo: meu filho, olha para o alto aqui, olha quanta coisa tem no alto. Aqui tem trono, aqui tem serafim, aqui tem a orla das minhas vestes. Está olhando mais o que? Tem adoração, tem um Deus forte, um Deus imutável. O que você precisa? Você está decepcionado com o homem? Olha para mim, olha para mim. É isso que eu vou ver ali no livro de Samuel, quando Davi ele sai da cidade de Keila apavorado, e ele vai para os altos dos montes e escreve o Salmo de número 121, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Pega na mão desse crente e fala: hoje é hoje, vamos seguir em frente. O que passou, passou. É tempo de sorrir, é tempo de se alegrar. Alguém que recebe essa palavra se movimenta, porque Deus te trouxe nesta noite para dizer: eu quero fazer coisas novas na tua vida.
Estou terminando. E aí, irmãos, quando Isaías, ele olha para o alto, eu vou te colocar um versículo aqui, que eu até pedi para a bispa procurar para mim, porque o Espírito Santo me fez lembrar. Olha como a vida da pessoa muda quando ela passa a seguir em frente. O Isaías que está proclamando o juízo. Tem uma música daquela do... Oh, meu Deus. Não. Ministério sarando terra ferida. Me ajuda a lembrar aí. Aquela dessa vez não consigo não é essa aí, essa aí, irmão. É essa. Então pronto. Então, irmão, quando você começa a olhar para frente, olha para mim. Deus muda as tuas palavras. Deus muda as tuas perspectivas. Toda pessoa que está pegada a coisa do passado, tu para perto dela, ela só fica assim, ó. Está complicado. Não é verdade? Complicado. E Arraial do Cabo? Complicado. E o prefeito? Complicado. Como é que foi o passeio hoje? Complicado. Tem gente que está para trocar o nome de complicado. E o trabalho? Complicado demais. E a igreja? Complicado, difícil, só Deus. Quando chega no nível de falar só Deus, você tem que ligar o pisca-alerta. E aí, irmãos, é juízo atrás de juízo. Até que... É juízo atrás de juízo. Até que... O Senhor se apresenta. Aí as palavras mudam. Isaías começa a dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Ó povo de Deus, eis que farei coisas novas, e agora sairá uma luz porventura, não sabereis. Eis que porei um caminho no meio do deserto, e rios nos ermos. Catuca esse crente e fala: na hora da decepção, Ele é o caminho. Na hora da tristeza, Ele é o caminho. Na hora do abandono, Ele é o caminho. Encontrou aí, vê se encontra um medley junto, um negócio bacana aí. Para não colocar. Para não ficar um negócio assim meio. Tem um aí que é meio esquisito, tem um negócio no meio. Vê aí, dá uma cuidado aí. Fala até que. Sabe o que você está precisando? De um até que. Elisângela. Arizinho. Até que. Até que olhei para o alto. Isabela, até que. Até que. Até que. Até que. Até que a minha visão se abriu. E aí ele diz que o Senhor dá a ele uma visão dos serafins. Serafins falam queimar. Significa queimar, eles ardiam em fogo. Ele deu um grito e disse: ai, ai de mim, estou perdido. Ah, está perdido? Então tu vai ser achado agora. A Bíblia diz que vem um serafim voando nas asas do vento. Pega no altar. Aonde, gente? E o inimigo querendo te tirar do templo. O inimigo dizendo para você: não existe mais igreja. Tu é desigrejado agora. Está amarrado. Fala, irmã, está amarrado. E aí o serafim vem, pega com uma tenaz. Uma brasa.
E ele vem voando na direção do profeta e toca com a brasa aonde? Nos lábios. Eu não sei da onde saem as maiores amarguras da tua vida, mas de Isaías saía dos lábios. O anjo toca. E quando ele toca, ele é totalmente purificado. Vamos ler? Vamos ler aí? Vamos ler para ver se isso é verdade mesmo? Olha lá, ó. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. E havia tirado do altar como a tenaz, e com ela tocou em minha boca. E depois, com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será. Agora eu quero entrar na mensagem e sair. Posso ou não? Quem já está enjoado? Bicho, eu já estou querendo para casa. Francisco, está tranquilo aí? É legal? Não tá. Porque isso aqui é o alvo da mensagem. Pergunte o quê? Isaías se sentia culpado de tudo ter acontecido. E por mais que a gente faça tudo do jeito certo, Roberta, no final a gente se sente culpado. A culpa é minha. Eu sou o culpado. Eu sou o culpado disso ter acontecido na minha casa. Eu sou o culpado porque é assim que o inimigo ele quer ver você, se culpando. Só que quando o anjo tocou nos lábios, removeu a culpa, Leandro. Quando você pecou, o que o diabo ele se levantou com prazer foi te dizer: você foi o culpado. Quando o anjo tira a culpa de cima de Isaías, há um grito lá no céu, Pedrinho, que diz: e agora? Rapaz, Deus é tremendo. E agora? Quem nós enviaremos? Por que, bispo? Porque alguém que tem ministério está se culpando, Carla. Alguém que tem ministério, Lisandro, né? Alguém que tem ministério está se culpando. Alguém que tem ministério, Luciana, está se achando indigno, impuro. Até que aí o céu diz assim: quem nós vamos enviar? Precisava perguntar, gente? Precisava ou não? Sim ou não? Perguntar foi uma estratégia, porque profeta já tinha. A quem enviaremos? Quem irá por nós? Então Isaías se levanta e diz o quê? Envia-me. Você um dia abriu a boca e disse: nunca mais eu visto uniforme, nunca mais eu prego, nunca mais eu canto, nunca mais eu toco. Até que você disse: eu nunca mais vou ser porteiro da igreja, nunca mais vou ser diácono, nunca mais vou ser obreiro. Até que você disse: vou chutar o pau da barraca, não quero mais saber de nada. Até que Isaías disse: envia eu, Senhor. Porque quando a culpa sai, o ministério renova.
Quando a culpa sai, o peso sai, a vontade de fazer volta. Eu quero dizer em nome de Jesus, igreja, o Senhor está fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova. E ela está começando hoje. O Senhor me disse